E para mim, especialmente, sendo a primeira vez que eu estou aqui com Clemildo sozinha, já estive com Terezinha. Para mim é difícil, porque eu estou nervosa, mas que como tudo tem a primeira vez, né, a gente está aqui tentando fazer o melhor para todos nós. Queremos agradecer a espiritualidade que nos permite que estejamos hoje aqui, a equipe espiritual que protege esse trabalho, a todos nós, encarnados e desencarnados aqui neste momento. E queremos cumprimentar os companheiros do Congresso, que está terminando hoje, começou quinta-feira, está começando hoje no Centro de Convenções, né? A nossa querida Terezinha, que sempre está aqui com a gente e que hoje está lá dando suporte. E a todos vocês que estão aqui, né? Eu queria ler uma mensagem que, quando eu estava adentrando aqui a casa, eu encontrei essa mensagem ali na entrada, e como eu acho que nada é por acaso, prece por entendimento. Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já que somente assim as bênçãos que nos concede podem fluir através de nós, em nosso apoio e em favor de todos aqueles que nos compartilham a existência. Induze-nos à prática do entendimento, que nos fará observar os valores que, porventura, conquistemos, não na condição de propriedade nossa, e sim por manancial de recursos que nos compete mobilizar no amparo de quantos ainda não obtiveram as vantagens que nos felicitam a vida. E ajuda-nos, ó Divino Mestre, a converter as oportunidades de tempo e trabalho com que nos honrastes em serviços semelhantes, especialmente na adoção de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo que possamos dispor, de maneira a sermos hoje melhores do que ontem, permanecendo em Ti, tanto quanto permanece em nós. Assim seja. Emmanuel, do livro Paciência, pelo médium Francisco Cândido Xavier. E nesse momento, Senhor, agradecemos pela oportunidade. Protege ao nosso companheiro Clemildo, responsável pela palavra desta manhã. Que ele possa ser protegido a cada momento. E que o Divino Mestre Jesus abençoe e o proteja. Que possamos estar abertos e receptivos a novos ensinamentos. E que o Divino Mestre Jesus nos abençoe e nos proteja. Que assim seja, Senhor. Queremos dar as boas-vindas também aos nossos amigos internautas, que eles possam ter uma manhã bastante proveitosa. E vamos passar nesse momento para Clemildo, que vai falar sobre o ser e a imortalidade. Ele estava me dizendo, porque esse tema é o mesmo tema do Congresso, e ele dizia que era uma ousadia ele está fazendo esse tema só em 1 hora. E eu disse a ele que ele ia ter a propriedade de pegar as pinceladas melhores, por isso é que nós estamos aqui. Que o Divino Mestre Jesus possa abençoá-lo e protegê-lo. Meus irmãos, Deus nos abençoe e nos dê a sua paz. A Federação Espírita do Estado da Bahia está realizando um congresso sui generis por trabalhar o problema do ser
e da imortalidade. Nesses dias em que nós estamos sendo avassalados por informações de várias origens, por uma tecnologia avançada em todos os campos, nesse momento em que os homens de cultura e supercultura, nas suas áreas psicológicas, na medicina, na psiquiatria, no conhecimento de forma geral, nós continuamos sentindo e permanecendo com os problemas de há quase 6.000 anos. Porque continua inserido em nós toda a visão atávica que diferencia e distancia da realidade do intelecto, diferentemente do coração. Porque há uma grande distância entre aquilo que se sabe e aquilo que se vivencia. Aquilo que se ouve e aquilo que sente. Aquilo que se diz e aquilo que se pratica. Aquilo que se deseja e aquilo que realmente é possível. Esse distanciamento nos dias tecnológicos tem levado o homem a ser rico de intelecto e vazio de sentimentos. Rico de intelectualidade e vazio de espiritualidade. E ao afirmar-lhes isto, não estou apenas dizendo aqueles chamados profanos, porque a estes, pelo próprio adjetivo, já o são. Refiro-me essencialmente aos chamados religiosos. Nós outros, aqueles que palmilhamos pela causa cáusica do valor cristão. Porque nós aprendemos de Jesus que nós somos a essência de Deus atuante. Nós aprendemos de Jesus que é o nosso modelo e guia conforme acerta os espíritos luminares na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, que Jesus é o nosso modelo e guia, ratificando aquilo que o cristianismo já nos apresentava como o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Mesmo sabendo disto, nós, os religiosos de quaisquer das escolas existentes, continuamos usando o intelecto e falseando o sentimento. Usando o intelecto para falar, usando o intelecto para expor, usando o intelecto para as nossas benesses, mas longe dos sentimentos. Por quê? Porque os homens substituímos o golpe de sílex. Sabe o que é o golpe de sílex? Era uma madeira que atavam a um cadastro, uma pedra, para auferir o próximo. Nós substituímos o golpe de sílex pelas armas. Nós substituímos as pedradas pelos canhões. Substituímos os estilingues pelas grandes catástrofes estratosféricas. Em verdade, o homem avançamos no sentido horizontal, mas não conseguimos perceber a verdadeira evolução vertical. Nós continuamos avançando, mas sem darmos conta de que somos seres além do corpo físico. Que nós, além da energia atuante, além do psicossoma, as reações orgânicas no corpo, além do soma, o próprio corpo, nós somos espírito, nós somos perispírito e nós somos matéria, conforme afirma Allan Kardec na sua codificação. E esquecendo de que somos espíritos, que viemos de uma fonte, para ela voltaremos, nós esquecemos das realidades que estão além do corpo físico.
perdemos a essência do ser, porque desconhecemos a imortalidade. E para vivenciar a imortalidade na sua plenitude universal, precisamos compreender o ser. E quem é o ser? O ser é o formado por vários eus. O eu da minha família, o eu da sociedade, o eu da minha profissão, o eu das minhas ambições, o eu dos meus amores. Tem alguns que dizem assim, mas o eu dos meus amores? Para que tanto amor? Sim, porque tem o amor da amizade, tem o amor do amor. Tem várias manifestações da vida de vivenciar. E como eu fico preso ao eu que mais me agrada, por isso eu não conheço o meu ser. Quem é que conhece a si mesmo? Ninguém. Porque a toda hora e a todo instante nós somos surpreendidos por atitudes e comportamentos alheios à nossa vontade. Os mais conscientes dirão assim, são atitudes impensadas. Os mais racionais dirão, são atos inconscientes do coletivo. Os místicos dirão que são o diabo, que são as forças maléficas. Para nós compreender o ser, pouco importa de onde vem a força que me leva a atuar desta ou daquela forma. O importante não é a força. Sou eu controlando ou não esta força. E quais são os mecanismos necessários que eu preciso para controlar o meu ser? Apresentado por esta magnânima personificação universal, Jesus. Eu só posso conhecer o meu ser quando eu não falseio a primeira lei, amar a Deus. É por isso que eu gosto dos protestantes, eles são maravilhosos. Porque quando o pastor diz lá alguma coisa, eles repetem tudo direto. Aqui não, é diferente. Então vejam, irmãos, a primeira lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si. Vejam como esta lei, que deveria ser a lei primordial, vem logo em seguida uma pergunta. Eu posso amar alguém quando em verdade ainda não me amo? Se eu perguntasse agora aos irmãos internautas e aqueles que estão aqui à plateia, nós nos amamos? Todo mundo vai dizer o quê? Eu me amo. Eu me amo. Tem pessoas que se amam com mais tristeza do que a própria tristeza. Você se ama? Amo. A primeira forma que nós temos que nos amar. E como é que eu sei que eu me amo? Quando eu cuido de mim mesmo. Mas será que cuidar de mim mesmo é entrar em uma loja, em um magazine dos melhores shoppings e comprar as melhores peças? Será que cuidar de mim mesmo é entrar em um dos maiores cabeleireiros do mundo e fazer um retoque? Será que é procurar os melhores plasticistas ou cirurgiões plásticos e tirar algumas rugas que já começam a assentar na minha face? Será que cuidar de mim mesmo é participar das melhores academias em que eu possa manter o meu corpo em ritmos frenéticos? Cuidar de mim mesmo é esta exteriorização? Não. Porque esta não deve ser a causa do nosso ser. Eu disse não deve ser a causa. Se não deve ser a causa, deve ser o quê? Isso que eu acabei de dizer deve ser o quê? Consequência. Mas nós fazemos o inverso. Nós colocamos como causa as nossas vaidades pessoais.
pessoais. Os irmãos sabem por que existe a doença? Porque nós colocamos como causa a nossa vaidade pessoal. As doenças deixarão de existir quando nós colocarmos como causa cáusica, a nossa modificação interior, mental, emocional, psicológica. Porque toda enfermidade que você tem, todo problema que eu tenho, toda a realidade que nos envolve, a causa está em mim mesmo, e se os irmãos permitirem, em cada um de nós. Eu posso estar com os braços musculosos, com o corpo musculoso, mas como eu não cuidei da essência do meu ser, pode ter certeza que eu vou ter artrite. Pode ter certeza que eu vou ter gastrite. Pode ter certeza que eu vou ter cefalite. Tanto assim é que os melhores jogadores, que os maiores atletas, que os corpos mais bonitos, quase esculpidos por Fídias e Práteres, dois grandes artífices da Grécia, vieram a falecer com um problema sério de ordem orgânica, provando que não é o corpo tão somente bonito que apresenta o ser. Vejam que eu estou lhes dizendo que cuidar do corpo é necessário. Porque o próprio Paulo, escrevendo à cidade de Corinto, diz aos homens: cuidai dos vossos corpos, porque o corpo é o templo do Deus. É por isso que eu gosto dos protestantes. O corpo é o templo do Deus vivo. Mas nós cuidamos do nosso corpo? Aonde está o ser? Eu quero conhecer o meu ser. Como é que os irmãos conseguem ver o meu ser? Pelo meu corpo. Não é uma coisa agradável, mas dá para ver. Então, através do meu ser, do meu corpo, eu me apresento nesta dimensão, eu apresento neste planeta, eu estou evidente aqui. Porque nesse momento uma gama de espíritos se encontram aqui e poucos são aqueles que podem vê-lo. Por quê? Porque eles não estão com o corpo, com a matéria desta dimensão. Cuidar do ser, cuidar do corpo é necessário, porque o corpo é o templo do Deus vivo. E nós cuidamos do nosso corpo? Será que cuidamos do nosso corpo quando injetamos álcool? Cuidamos do nosso corpo quando injetamos ódio? Cuidamos do nosso corpo quando trazemos ressentimentos? Cuidamos do nosso corpo quando temos desejo de vingança? Claro que não. Como eu não tomei consciência do meu ser, eu estou lhes fazendo essa viagem toda para responder a primeira pergunta do universo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pergunta: nós nos amamos? Se ao fazer uma viagem do ser, percebemos que pelas falências que temos, falências conscientes, pelas falências que temos, nós não nos amamos. Aí vem a primeira lei do universo: amar a Deus sobre todas as coisas. Bonito. O apóstolo Tiago, escrevendo aos seus seguidores, dizia assim: é muito fácil amar a Deus, porque os homens somos hipócritas. Porque é fácil amar a Deus a quem nós não vemos. Quão difícil é amar o nosso irmão a quem vemos, porque somos hipócritas. Dizemos que amamos a Deus. Muito bom, porque não vemos. Mas não conseguimos amar ao nosso irmão a quem vemos. Somos hipócritas. Porque é fácil amar a Deus.
A imagem que inclusive alguns têm é que Deus está lá, né? Ninguém consegue imaginar que Deus está cá. Deus está lá. Deus está aqui. Não, Deus está lá. Então a ideia que você tem de Deus é quanto mais distante de você, mais fácil amar. Repara. Quando alguém está longe de nós, o que acontece? Vem um Natal de saudade. A única palavra em língua portuguesa, em todos os idiomas de etiologia, a única palavra é a saudade em português. No Brasil. Então, saudade. Agora quando a pessoa está perto, estou doido que ela vai embora. Na hora que nós falamos na divindade, se eu perguntasse aos cristãos do mundo, se eu tivesse esta capacidade de perguntar, vocês amam a Deus? Qual seria a resposta? Os cristãos amam. Somos 65% do mundo passando miséria. Mas nós amamos a Deus. Temos um percentual de 35 milhões de pessoas em total nesse instante na Indonésia, morrendo de fome. Mas somos cristãos e amamos a Deus. Em nossa família tem pessoas que passam necessidades. Mas nós somos cristãos e amamos a Deus. Ao nosso lado, toda hora tem alguém tombando na miséria. Mas somos cristãos e amamos a Deus. Quando nós fazemos uma avaliação deste amar a Deus, percebemos que na verdade nós ainda não o amamos na sua plenitude. Apenas desejamos. Desejamos amar a Deus. O nosso desejo é inenarrável. O nosso desejo é implacável. Mas é apenas um desejo. Porque nós não conseguimos amar a nós mesmos. Condição sine qua non. E por que não conseguimos amar a nós mesmos? Por causa dos nossos vícios, das nossas ervas daninhas, dos nossos estados pertinazes. Primeira lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Conseguimos reflexionar que estamos longe de amar a nós mesmos. Não estamos longe de reflexionar que não conseguimos amar ao nosso próximo. Muito bem. Saímos da área do amor. Vamos entrar na área do raciocínio. Doutrina dos espíritos. Como é a fé espírita, meus irmãos? É uma fé raciocinada. Se a fé espírita é uma fé raciocinada, nós não conseguimos amar a Deus. Não conseguimos amar ao próximo. Apenas desejamos amar a Deus. Apenas desejamos amar ao próximo. Porque os nossos sentimentos estão confusos. Vamos partir para uma fé raciocinada. Segunda lei apresentada por Jesus. Como se quisesse nos dizer: homens, se vocês não conseguem amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, eu vou lhes apresentar, por misericórdia do universo, uma segunda lei. Faça para o outro tudo aquilo que você quer que o outro faça para você. Meus irmãos, tenham paciência. Agora vamos parar aqui. Vamos parar. Quando apresentou a manifestação do amor, alguém disse assim: mas é muito longe essa coisa de amor. Agora vem o raciocínio, o momento da necessidade. Quem é que não sente sede? Quem é que não sente fome? Quem é que não sente frio? Quem é que não sente dor? Faça para o outro tudo aquilo que você quer que o outro faça para você. É verdade que nós não conseguimos amar a Deus na plenitude, mas nós temos que começar a atender o raciocínio. Eu preciso de emprego, não devo atrapalhar o meu outro irmão. Eu preciso de dinheiro, não devo dificultar o caminho do outro. Eu preciso de saúde, não devo contribuir para destruir o outro. A partir da reflexão do meu eu começo a entender, mesmo que longe, muito longe, quem é Deus.
E eu começo a trabalhar o meu ser. Como assim? Devo fazer para o outro tudo aquilo que eu quero para mim. Essa lei deveria ser cumprida. Ela não é cumprida. Desculpem, esta lei é cumprida? Ela é cumprida? Claro que não. Porque, inclusive, senhores internautas, na terra em que nós estamos, temos um ditado que é o pior de todos eles. Graças a Deus que vai ser apagado. Farinha pouca! Farinha pouca! Nós estamos em uma terra que diz: farinha pouca, meu pirão primeiro. O próprio ensinamento bíblico disse: faça para o outro tudo aquilo que você quer que o outro faça para você. Como é que eu vou ficar por aí dizendo farinha pouca, meu pirão primeiro? Mas esse ditado popular se estende por todas as áreas. Primeiro eu, depois eu, segundo eu. Se sobrar alguma coisa, ainda eu. E o evangelho é claro. Faça para o outro tudo aquilo que você quer que o outro faça para você. Um dos axiomas da doutrina espírita para o ser entendido: fora da caridade não há salvação. Meus irmãos, a palavra caritas vem do grego, que quer dizer amor. Faça para o outro tudo aquilo que você quer que o outro faça para você. Fora da caridade não há salvação. Na hora que você está fazendo para o outro aquilo que você quer para você, primeiro você está sentindo o amor em você e manifestando esse sentir quando você ajuda o outro. E está cumprindo a caritas, que é a primeira lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vejam como Deus é maravilhoso. Substitui o termo, mas não modifica a essência. Substitui o rótulo, mas não modifica a estrada. Assim são as religiões. Todas rótulos, mas conduz a um único ponto. Qual é? Deus. O ser só vai se entender quando ele começar a olhar o outro como ele gostaria de ser olhado. Uma mulher não deve olhar para outra mulher diferente. Uma mulher deve olhar para outra tanto quanto a si própria. Um homem não deve olhar para outro diferente. O ser humano, de um modo geral, não deveremos olhar um para os outros de forma diferente. Deveríamos ver no outro aquilo que nós somos. Mas qual é o nosso primeiro desejo? Se alguém é rei, o que é que eu quero ser? Vou puxar o tapete dele porque eu também quero ser rei. Se alguém é chefe, o que eu quero fazer? Vou puxar o tapete dele porque eu também quero ser chefe. Aí vem Jesus e diz: dai a César, dai a César, e busquemos as coisas de Deus. Meus irmãos, ninguém assume qualquer cargo, encargo ou atribuição no mundo por acaso. Quem disse isso? Jesus. Em qual cena? Quando Pôncio Pilatos, de forma ousada, olhou para ele e disse: ora, eu sou rei, eu sou um governador, basta uma palavra minha e eu mando te soltar agora. Foi o que Jesus disse a ele: nenhum poder tu terias sobre mim, se de cima, me lembrei agora do doutor Luiz Barreto, se de cima não te fosse dado. Nenhum poder terias sobre mim, se de cima
não te fosse dado. Nós deveríamos desrespeitar as autoridades constituídas? Nunca! Nunca! Desrespeitar? Nunca! Modificar? Sempre. Desrespeitar? Nunca! Modificar? Sempre. Afinal, estamos num país democrático, representativo. Mas as autoridades constituídas devem ser respeitadas. Porque ninguém chega ao poder ou chega a uma condição por acaso. Jesus, ao nos lembrar essas situações, vai mostrando que nós temos que viver em harmonia, respeitando uns aos outros nas suas funções e nas suas atribuições. Porque a condição primeira é fazer para o outro tudo aquilo que nós queremos que o outro faça para nós. E agora vem uma pergunta: Clemildo, e quando eu faço a minha parte e o outro não faz a sua parte? Voltamos para Jesus. Aquela moeda, Pedro olha para Jesus, Humberto de Campos reproduz isso muito bem. Pedro diz: Jesus, nós passamos a noite, Senhor, trabalhando. Se fosse aqui em Salvador, diria trabalhando como um condenado. Porque não tem uma cidade que alguém trabalha mais como um condenado do que em Salvador. Trabalhando como um condenado. Conseguimos agora esse dinheiro e temos que pagar a César? Senhor, César é isto. Eu não vou dizer o adjetivo porque os irmãos vão imaginando. César é aquilo, César é aquilo outro, César é aquilo outro. Sabe o que é que Humberto de Campos coloca na boca de Jesus nesse trecho? Pedro, tu és amigo de César? Eu não, Senhor. Mas Pedro, tu conhece a César mais do que ele mesmo. Meus irmãos, se o outro não faz a sua parte, problema dele. Porque no universo nós temos lei chamada de causa e... Gostei. Agora? Nós temos lei chamada de causa e efeito. Se eu plantar flores, o que é que eu vou colher? Se eu plantar pimenta? Na região onde meus familiares, por parte materna, nasceu, em Nazaré das Farinhas, tem um ditado que é bem popular: quem boa cama faz, nela se deita. Quem boa cama faz, nela se deita. Se faz uma cama mal feita, também vai deitar na mal feita. Mas, Clemildo, eu verifico que aqueles que não cumprem a sua parte parece que estão mais felizes do que nós. Será? Será? Perguntaram recentemente a sua excelência, que continua excelência, o presidente Collor: presidente, o senhor gostaria de ser presidente do Brasil novamente? Nunca mais. Eu me senti como um vendaval que me jogou numa ilha e ao mesmo tempo me jogou num vento horrível. Perguntaram à mãe de Collor quando estava arquejando. Toda mulher, toda mãe deseja que seu filho seja o quê? Uma grande expressão. É por isso que eu fui educado numa família que dizia assim: meu filho, não importa a profissão, contanto que você tenha vergonha. Onde você estiver, ande, tenha, porque o homem que conserva a vergonha não envergonha. Eu fui educado assim. Mas é a geração de 1910. A da Coca-Cola é diferente. Então perguntaram a ela: a senhora
Como a senhora gostaria que seu filho fosse diante dessa situação toda? Ah, eu queria que ele fosse um carroceiro, um varredor. Eu estaria muito mais em paz. 48 horas depois, esta senhora parte para o mundo espiritual, levando no coração uma dor que só mãe sabe o que é. Só quem é mãe. Quem não é mãe não sabe. Eu mesmo não posso, eu posso imaginar. Daí Jesus perguntou: Pedro, tu conhece a César mais do que ele mesmo. Se o outro não faz a sua parte, problema dele, porque a lei de causa e efeito vai pegá-los. Mas Clemildo, foi a pergunta. E os que parecem felizes? A pergunta foi: será? Será? E mesmo aqueles que estão por aí, aparentemente vendendo progresso, o próprio Jesus disse: ao cabelo de vossas cabeças estão o quê? Contado. E ninguém sai da terra até que pague o último. E nós, como espíritas, sabemos como é este retorno. Não sabemos? Ninguém sai da terra até que pague o último cetil. Desencarnou, nada sofreu, vai voltar. Agora, como vai voltar? Aí agora é questão consciencial de cada um. Não nos cabe analisar. Então, a lei de causa e efeito vai nos dando uma visão de que o homem precisa pensar no ser. Porque se ele trabalhar este ser, vendo o próximo como ele e ele como próximo, por que, meus irmãos? Se alguém está doente, eu estou doente. Se alguém está triste, eu estou triste. Se alguém está com fome, eu estou com fome. Se a sociedade está doente, todos nós estamos doentes. Os irmãos já observaram o que tem acontecido com o organismo chamado planeta Terra? Os irmãos têm observado? Os irmãos já fizeram a reflexão de o porquê está acontecendo essas catástrofes atmosféricas? Os irmãos estão apenas, ou estão como aqueles geofísicos insanos que dizem é um problema climático. O Rio Negro, aqui o Rio Negro, pertinho da gente, o Rio Negro aqui no Amazonas, houve um tornado no meio do mar. Não sei se alguém aqui viu a reportagem. O tornado é um efeito que ocorre na Terra. Nunca aconteceu em país nenhum do mundo um tornado no mar. Sabe o que é? A água do mar forma um redemoinho e se junta às nuvens e saiu no meio do mar. Um verdadeiro tufão. No Brasil, no Rio Negro, aqui pertinho da gente. Alguém aqui assistiu essa reportagem, por favor? Ratifique para mim. Obrigado. Também viu? A natureza está querendo dizer alguma coisa. Aí tem alguém que diz: mas não, o geofísico, isso é problema dos Estados Unidos, porque lá tem grandes indústrias, isso é problema de não sei de onde. E o que é que a gente tem a ver com isso aqui? Ainda estamos nos agronegócios. Ainda somos primitivos. O universo está querendo dizer alguma coisa. E como o universo não quer que ninguém coloque ninguém como Judas Iscariotes, porque, como diz Jesus, quando lhe apresentar a mulher adúltera, quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Como espírita, nós sabemos hoje que nós não somos brasileiros. Somos? Aqui tem romano, aqui tem antigos espanhóis, que invadiram os incas e acabaram com tudo lá. E aí correram aqui pro Brasil, se esconderam num corpo muito bonitinho. Estou escondido. Só que a lei de causa e efeito vai lhe encontrar onde quer que você esteja. No Nordeste, no Piauí, na região central do Brasil, na Patagônia, onde você estiver. Então o ser
precisa se harmonizar e se estruturar. Porque por maior vaidade que o mundo ofereça, já dizia Eclesiástico, a vaidade do mundo são ilusões. As vaidades do mundo são ilusões. Vou me permitir citar um nome, porque é público. Eu duvido, meus irmãos, se alguém perguntasse aquele homem que reuniu a expressão das maiores realidades do estado de São Paulo, como Paulo Maluf, a sua situação de saúde caótica, que por maior ator, porque tem sempre aqueles déspotas que dizem, isso é teatro. O corpo humano fenece. O ser humano nasceu para ter vergonha. O ser humano não nasceu para passar por escândalo. O escândalo não faz parte da nossa realidade. Nenhum ser humano gosta de ser criticado, e muito menos vilipendiado, porque em nós existe uma essência divina que é para a bondade. E por que nós somos levados ao mal? Por livre-arbítrio. Somos levados ao erro por ganância, pelos nossos eus inferiores. Mas quando caímos em nós, a força divina apresenta-se. A vergonha destrói. A sua excelência, o juiz, está em cadeira de rodas, defiando miseravelmente. Meus irmãos, os nossos eus precisam ser transformados e trabalhados. E digo-lhes, não pensem que o problema é só com os grandes. Porque os grandes um dia foram pequenos. E porque tiveram a oportunidade, como nós estamos tendo hoje, de ouvir a mensagem de Jesus e não se transformaram naquele momento. Quando atingiram os grandes patamares, levaram seus vícios e as suas permissividades, perdendo a grande oportunidade da misericórdia divina. Vamos ser grandes. Vamos atingir o mais alto posto que a sociedade nos oferece. Mas vamos atingi-lo com amor. Vamos atingir com humildade, com simplicidade, com parcimônia, não com arrogância, com prepotência. Porque os cargos passam. O que vale são as vivências dos encargos quando eles são positivos. Não são os títulos que fazem o homem, mas é o homem que dignifica o título. Não é a aparência, mas é a essência. Não é o viver, é o conviver. Não é o estar, mas é o ser. Quantas vezes você está ao lado de alguém e não se sente bem? Quantas vezes você está ao lado de alguém e não se sente bem? Quantas vezes você reencarna em uma família que você não sabe, que não tem nada a ver com você? E aquela família que não tem nada a ver com você, o problema não é dela não, o problema é seu. Porque você poderia ter reencarnado em nenhuma outra família, reencarnou naquela, porque alguma coisa boa você também não é. Porque a abelha só procura a flor, e as varejeiras só procuram o quê? O lixo. Nós precisamos ter consciência de nós mesmos, para não ficar atribuindo aos outros, à sociedade, aos governantes, ao mundo, um problema que está dentro do meu mundo. É aqui dentro de mim que faz bom ou mau tempo. Não é o tempo nublado que vai dizer se eu estou bem ou não. Porque às vezes, meus irmãos, o sol está brilhando, mas nós amanhecemos com uma tristeza tão grande, que está todo mundo feliz e você lá. Porque o problema não está lá fora, o problema está dentro de você. São as suas preocupações, a sua angústia, as suas situações mal resolvidas, os seus conflitos íntimos. E se nós não conseguimos resolver isto aqui e agora, sem nenhuma ideia do programa de televisão, se nós não resolvermos aqui e agora, se nós não começarmos a resolver aqui e agora, nós nos tornaremos alunos repetentes. Sabe o que significa isso? Repetir tudo de novo.
E é triste a repetência. O bom são as novidades. Nós temos que nos tornar melhores. Meus irmãos, não queiram ser santo. Porque ser santo, de acordo com alguns estudiosos aí, é horrível. Não queiram ser santo. Queiram ser conscientes de um progresso maior. Eu não vou fazer o bem para esta irmã para que Deus me ache bonzinho. Eu vou fazer porque eu sei que todo bem que eu der a ela, volta para quem? Para mim. Porque a vida é um bumerangue. Você joga, ele vai voltar para quem depois? Para mim mesmo. Para quem jogou. Se eu começo a trabalhar o meu ser, e se o meu ser diz que eu sou imortal, o adjetivo imortalidade, como será? Triste ou infeliz? Feliz ou triste? É claro, já dizia Jesus, que nós temos dois caminhos para alcançar a evolução: o caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo é aquele que você anda sem se preocupar com nada. Pisa em todo mundo, ofende todo mundo, agride todo mundo. Você é o bambam do momento. O caminho estreito é o caminho da resignação, é o caminho da oração, é o caminho do trabalho da paciência, do trabalho interior, da observância das leis do universo, fazendo para o outro aquilo que eu quero para mim. Aquele que trilhar por este caminho, este encontrará uma imortalidade plena de alegria, de satisfação. Mas aqueles outros que caminham pelos caminhos das facilidades, do bem-estar, das mordomias, das vaidades irreverentes, das irresponsabilidades inconsequentes, vale a redundância, a estes está reservado uma imortalidade, como diz o próprio Evangelho: choros e ranger de dentes. Porque não tiveram. E é engraçado uma cena em Lucas, não me lembro bem o capítulo nem o versículo, porque a preocupação do espírita não é com versículo e capítulo bíblico, mas que Jesus cita uma ideia de imortalidade quando ele descreve o encontro de um mendigo com rico. Ali nós temos a ideia do que é imortalidade. Quem aqui nunca leu, o faça. Porque aquilo que a doutrina espírita vem dizendo há mais de 140 anos, Lucas o reproduz de forma inimagináveis. E veja os irmãos que Lucas não conviveu com Jesus. E ele, ao descrever esse relato, provavelmente ele ouviu de Maria, a mãe de Jesus, que descreveu para ele a cena. Disse que, no outro lado, lá na imortalidade, o rico e o mendigo. Só que o rico está numa situação embaraçosa. Por quê? Não por ser rico, meus irmãos. Prestem atenção a isto. Ele não está embaraçado, não é por ele ser rico. Porque riqueza e pobreza fazem parte do programa da vida. Como faz parte do programa da vida ser homem, ser mulher, ser alto, ser baixo. São programas necessários. Ele está numa situação embaraçosa, não é porque ele é rico. É pela maneira como ele usou a sua... Vou repetir. Pela maneira como ele usou a sua riqueza. Porque nós temos que ser rico de todas as formas possíveis. Tanto rico espiritualmente, como rico materialmente. Porque o mundo, a palavra mundo, significa pureza. E nada que está neste mundo é impuro. Porque a palavra é mundo, significa pureza. Não é imundo. Como é o nome deste planeta? Mundo. Pureza.
Tudo que está aqui é bom. Se está deteriorado, a culpa é nossa. Então deveremos usá-lo. Tanto a riqueza, quanto as benesses que o mundo oferece. O problema não é usá-lo, é saber usá-lo. Então o rico, que não soube usar a sua riqueza, ao ver o pobre, ao ver o mendigo, que comia nas suas mesas o resto que ele deixava, provavelmente os lixos, ou aqueles que nós encontramos pelas ruas de Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, colocando a mão no lixo, pegando aqueles restos e comendo, e que muitas vezes alguns de nós outros não nos sensibilizamos para lhes dar um pedaço de pão, pelo menos um pão dormido. Ao ver o mendigo numa situação melhor que a dele, porque nós achamos o seguinte: como eu sou rico, ao chegar no mundo espiritual, vou ser recebido diretamente por quem? Pelo próprio Jesus em pessoa. E se ele não vier lá, problema sério. Vou me juntar a Lúcifer. Tem alguns que acreditam nisso. E saem da terra achando que vão ter que chegar lá a ser recebido por Jesus. Se Jesus não recebê-lo, onde é que está Lúcifer? Vem, estou agora no seu bando. E o que eu estou lhes dizendo são situações que muitas vezes acontecem do outro lado. Porque a vida é diferente. O processo de mortalidade é diferente. Então, quando ele vê e diz assim: Senhor, pede a Lázaro que me dê um pouco de água, me dê alguma coisa. Peça a Lázaro para vir para cá. E então o Senhor diz: há um abismo entre vós. Nem Lázaro passa para lá, nem você passa para cá. Quando o rico toma consciência disso, vira. Atenção, meus irmãos. Atenção, atenção. Vira para o Senhor e diz assim: Senhor, já que é assim, tradução minha agora, vai para a terra e informa aos meus parentes que a coisa da imortalidade é diferente dos cargos, dos títulos, da riqueza. E sabe o que o Senhor diz a ele? Não farei isto, porque lá ele tem os profetas. Quem são os profetas, meus irmãos? Quem são os profetas? São exatamente os homens que trazem a mensagem de reflexão. Hoje a doutrina espírita fala-nos que os profetas nada mais eram do que homens inspirados por espíritos bons. Os profetas estão aí para nos orientar, para nos inspirar, para nos estimular. E se nós não estamos ouvindo a mensagem que vem dos céus, pelas vozes claras de um padre, pelas vozes lúcidas de um pastor, pelas vozes dignas de um babalorixá, pelas mensagens cristalinas de um orador como Divaldo Franco, se nós não conseguimos ouvi-los, vamos ouvir a quem? Não é preciso ouvir mais a ninguém. Não tem porquê. Porque a imortalidade está nos dizendo, está nos trazendo, está nos comunicando. Nesse instante a irmã leu uma mensagem trazendo para nós a reflexão que o nosso ser só poderá ser melhor a partir do momento que eu amar ao meu próximo, que eu entender ao meu próximo, que eu compreender ao meu próximo, que eu aprender a desculpar, a entender, a aceitar, até que um dia eu possa perdoá-lo plenamente. Já que perdão é um processo lento, gradual. Eu falo assim, dentro do meu processo de evolução. Tem alguns que já conseguem perdoar. Eu até agradeço a Deus. Diante desse processo de compreensão e de situações de vida, é que você vai trabalhando para que a nossa imortalidade, que é plena, que ninguém vai nos tirar, porque uma vez criado por Deus, nós somos o quê? Imortais. Possamos chegar do outro lado e encontrar os nossos parentes, os nossos amigos, as pessoas queridas, os nossos pais,
os nossos filhos, aquelas pessoas com quem convivemos plenamente, e que o coração pulsa ao lembrar de saudade, e perguntar: Senhor, não tira-me da terra. Ao tirar-me da terra, permita que eu possa encontrá-lo. E o Senhor do outro lado pergunta: o que tu tens feito para merecer? Porque por enquanto existe um grande abismo entre aquilo que eu quero e aquilo que eu posso. Que Deus nos abençoe. Bem, meus amigos, realmente é uma maravilha, né? A gente está aqui nessa manhã de domingo, ouvindo, nos permitindo, na realidade, né? Nos permitindo, porque às vezes a gente não se permite fazer essas coisas, e nessa manhã estamos nos permitindo. Vamos passar para o nosso irmão Clemildo, que tem alguns internautas que estão querendo. Meus irmãos, retomando, para tentar responder aos confrades que nos solicitam, Luísa da Guatemala pergunta, ou melhor, faz um agradecimento. Obrigado a todos vocês da Bahia por propiciar estes encontros onde podemos beber essas maravilhosas reflexões. Luísa, nós todos agradecemos, e que Jesus a envolva nos seus trabalhos, na sua luta aí na Guatemala. Pedro Santos, de Santos, São Paulo. A qualificação do ser deve obrigatoriamente passar por uma orientação religiosa? Não necessariamente, Pedro. Porque conhecemos ateus que são mais cristãos do que os próprios cristãos. O estado de ser do indivíduo é íncito. Deus, ao criar o homem, criou nessa busca divina. Tanto assim o é, que os homens mais primitivos, que não tinham religião, já sabiam que Deus existia. Então está íntimo no homem o desejo de ser bom, independente de religião. Só que a religião funciona como uma faculdade nesta universidade divina, onde nós nos congregamos, nos reunimos, nos encontramos para trocar ideia. E como somos um ser agregado, um necessita do outro, e praticando isso no nosso dia a dia, nós podemos chegar lá. Porém, o estado de religiosidade é que é mais importante do que o grupo religioso que pertençamos. Pois vimos tantos ateus, ele acabou de responder aqui embaixo, e não religiosos. É isso aí. Gabriel, de Oeira, Portugal. Dar esmola não humilha o ser? Apoia-o no comportamento para mendigar e acomoda para não trabalhar? Falo da esmola em dinheiro. Essa tem sido, Gabriel, uma interrogação entre os cristãos de todas as escolas. Até que ponto nós deveremos dar a esmola? Você só deve ofertar a alguém alguma coisa quando o seu coração disser que eu faça. Se o seu coração é crítico, não faça. Se o seu coração não permitiu, não faça. Porque Jesus disse, e Paulo escrevendo aos Coríntios diz mais ou menos assim: tudo é bom quando o coração é bom, e nada é bom quando o coração não está bom. Então o ato de dar esmola ou não vai depender muito daquele momento que você esteja. Em particular, se alguém me pede uma ajuda e eu tenho, eu faço. Se eu não tenho, eu não faço. Mas todas as vezes que eu tenho e posso, eu faço. Nós temos que entender que o ato de auxiliar não é tão somente do governo. Porque nós temos no mundo laico a ideia de quem deve ajudar os necessitados são os governantes. Lê do engano. Quem deve ajudar os necessitados somos todos nós. Agora, como nós não queremos responsabilidade, nós atribuímos a esmola, que é fácil. Você dá e passa. Quando na verdade nós deveríamos nos indignar com aqueles que ficam esmolando e exigir dos governantes e da administração pública que pegue-os das ruas
e lhes dê casa, trabalho e dignidade. Como nós não temos coragem, nós disfarçamos com aparente esmola. Lucas, Rio de Janeiro. Atingir a perfeição é atingir um limite? O limite, Lucas, é você quem o faz. Pelo que nós entendemos dentro do livro dos Espíritos, a evolução é infinita. Só que as experiências de o desdobrar desta evolução, a proporção que você vai chegando, as experiências são outras. É semelhante ao aluno que está no primário, ele só aprende as 4 operações. Quando ele chega no curso secundário, ele já começa a aprender outros tipos de operações. Quando ele chega no nível superior, ele já sabe que existem outros tipos de matemáticas, as derivadas. E cremos que a evolução, a proporção que você vai avançando, novas experiências, novas responsabilidades, novos compromissos e novos desafios lhes são apresentados. Porque, como disse Jesus, Deus até hoje trabalha. Se Deus continua trabalhando, quem seremos nós de querer parar? A qualificação, Pedro Santos, não, acho que já respondemos todas. Depois de alcançá-la, não haverá mais patamares a alcançar? Acabamos de responder a Lucas que sim, que Deus o abençoe e o proteja a todos vocês e aos nossos internautas. Passamos a nossa coordenadora desta manhã. Bem, nós gostaríamos de lembrar aos nossos amigos internautas que todos os domingos nós estamos aqui nesse horário. Então, é um prazer que vocês estejam em contato com todos nós. Estamos aqui de um lado bem distante, mas que estamos perto, no mesmo ideal. Queríamos agradecer nesse momento a presença de todos vocês, internautas, aqui presentes, encarnados e desencarnados. E nesse momento gostaríamos de solicitar ao nosso querido Clemildo que faça a oração de encerramento e que nós nos coloquemos numa posição confortável, porque neste momento a espiritualidade está presente e está aqui para nos ajudar. Meus irmãos, vamos orar, agradecendo a Jesus por esta manhã, agradecendo pelo Congresso Espírita do Estado da Bahia que está ocorrendo, para que de lá os companheiros que estão participando deste ágape possam recolher os melhores frutos, a fim de semearem, aonde quer que estejam, levando um conhecimento profundo do ser e da imortalidade, para o trabalho da doutrina consoladoras, conforme a servera Jesus. E a nós, aos nossos internautas que nos ouviram e nos acompanharam até aqui, agradecemos, Senhor, pela semana que tivemos, pelas horas de reflexões que fizemos, e leva-nos para casa, envolve-nos na tua mercê, e permita-nos que a cada um que encontremos durante esses dias, até o 8º dia, quando aqui estaremos, ouvindo umas mensagens esclarecedoras de companheiros outros, que possamos semear a tua mensagem, mostrando o cristianismo na sua plenitude, fazendo ao outro tudo aquilo que desejaríamos que o outro fizesse para nós. Que não traíssemos, que não enganássemos, que não mentíssemos, que não humilhássemos, que em síntese não traíssemos o sentimento mais profundo de nós mesmos. Em teu nome, Jesus, em nome de Deus e dos Espíritos bons que nos acompanham e guiam, pedimos permissão para encerrarmos o encontro desta manhã, agradecendo pela participação da nossa irmã coordenadora, que realizou o trabalho, envolvido na responsabilidade e coerência, e na confiança que os bons Espíritos atribuem a cada um de nós, que assim seja, Senhor.